Olá, hoje vamos falar um pouco sobre as medições de curva e V. E começaremos discorrendo acerca do traçador de curvas modelo PVCLA 4.4. O traçador de curvas PVCLA 4.4 pode ser utilizado na pesquisa e na indústria para análise de módulos e geradores fotovoltaicos. É uma ferramenta simples de se utilizar, podendo ser conectado a um computador utilizando uma porta USB e o software PVK. Através da curva IV obtida, podem ser detectadas falhas e problemas provenientes de perdas de resistência interna, sombreamento, entre outros. Esse modelo de traçador em específico apresenta em sua região frontal uma conexão para sensor de temperatura do tipo PT100, uma conexão para sensor de radiância e um switch on-off com LED indicador de funcionamento do traçador de curva. Já em sua região traseira, ele apresenta uma conexão para a fonte de alimentação de 5 volts, 2 A, uma conexão para cabo USB, um LED indicador de status da porta USB, 4 conexões para o módulo fotovoltaico, sendo as duas conexões superiores para medição de tensão e as duas inferiores para medição de corrente. Além disso, ele ainda apresenta 3 switches on-off para acionamento de capacitores. Esses capacitores, quando acionados em conjunto, são associados em paralelo. O primeiro capacitor tem uma capacitância de 100 microfarads, o segundo de 220 microfarads e o terceiro uma capacitância de 470 microfarads. Vamos então à sua interface de conexão com o computador. O Instacall é um software da Measurement Computing e é o driver da placa de aquisição de dados do PVCLA. O seu fluxo de conexão é o seguinte: conecta-se o PVCLA ao PC via cabo USB e em seguida inicializa-se um Instacall. Nele, a placa do traçador PVCLA é listada com o número de identificação atribuído a ela, identificada como USB 1608FS. O número de identificação da placa será utilizado na configuração do software PVK 5.11, que é a interface de controle do PVCLA. Feito isso, inicializa-se o programa PVCLA 5.11. Na seção General Settings, o modo de medição General Measurement deve ser selecionado para medição de curva IV sem simuladores solares. O número de identificação da placa deve ser configurado para o mesmo mostrado pelo Instacall. Além dele, o número serial DAC, referente à aquisição de dados, também pode ser confirmado, assim como o número serial do PVCLA, disponível no corpo do traçador de curva. Configura-se um intervalo de leitura de dados reais de temperatura e radiância pelos sensores. O intervalo mínimo é limitado a 1 segundo. Aqui nesta seção também podem ser configurados os coeficientes de temperatura dos módulos fotovoltaicos, geralmente informados pelo fabricante na folha de dados desses dispositivos. No campo Name é possível incluir o nome do operador, que então será registrado em todo o arquivo de curva IV gerada para fins de documentação. Em seguida, é selecionado o caminho para o registro dos arquivos e então marcada a opção de salvamento automático, que permitirá que a curva seja salva automaticamente. Há ainda a possibilidade de automatizar o processo de medição, determinando-se a data e a hora do início e fim da série de medições, assim como o intervalo entre estas. Passando-se para a seção IV Curve Measurement, a primeira configuração a ser feita é a do range de tensão e corrente de acordo com o range superior mais próximo das respectivas tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico a ser ensaiado. Feito isso, configuramos a taxa de escaneamento ou amostragem em amostras por segundo, a qual limita o número de pontos que conseguimos da curva IV. Quanto ao campo número de pontos, é nele que se limita o conjunto de dados que o software lê a partir da aquisição de dados. Geralmente, o valor padrão
é de 500 pontos e não precisa ser alterada. Destaca-se aqui que essa taxa de escaneamento e esse número de pontos variam de acordo com o módulo ensaiado. Feito isso, preenchemos o campo Serial Number. Esse número serial ele integra o nome dado ao arquivo de texto com os dados de QVV que é gerado pelo PVK. O número serial ele é obrigatório. Sem ele, o software não permite a realização de medições de curva. Podemos ainda inserir um comentário no campo Comment, e esse comentário será documentado nos devidos arquivos de texto gerados. Como pode ser visto, nós temos uma seção para os indicadores de valores reais de temperatura e radiância. Esses valores que são medidos pelos nossos sensores, de acordo com a taxa de leitura configurada na seção General Settings. Com tudo selecionado, é só clicar em Measure ou pressionar a tecla F5. Com isso, a QVV é medida e plotada. E uma tabela de parâmetros será automaticamente preenchida ao lado do gráfico, podendo ser exibidos tanto os parâmetros medidos quanto os calculados para as condições STC. Um arquivo de texto com os dados da QVV e outro com os parâmetros da tabela são salvos. A QVV tem que apresentar pelo menos 80 pontos para ser considerada razoável. Nosso teste demonstrativo foi feito em condições indoor, sem sol ou simulação solar. Já para o posicionamento adequado do módulo para medição da QVV nas condições STC, utilizamos um seguidor solar de 2 eixos do tipo azimutal elevação, de controle ativo, conta com um piraliômetro para medição da radiação direta e um piranômetro para medição da radiação global. Além disso, o seguidor tem um joystick com display acoplado como IHM, que permite supervisão do processo e ajuste manual. A seguir apresentaremos o funcionamento desse seguidor. Em seguida, será feito o registro de uma curva característica IV de um módulo fotovoltaico. Vamos então ao funcionamento do seguidor solar. O seguidor é inicialmente energizado por uma fonte de corrente contínua sob um potencial de 30 volts e através de um switch é feito o acionamento do sistema de controle. Ao ser inicializado, o seguidor se desloca para a posição inicial de referência, que significa o eixo azimutal movendo-se para o norte geográfico, com o auxílio de um sensor magnetômetro, e o eixo de elevação movendo-se para o 0 grau de sua coordenada com o auxílio de um acelerômetro. Alcançadas as referências, com o auxílio de um relógio digital RTC, é calculada a posição solar aparente através das equações horárias em função de hora e data. Em seguida, o seguidor solar se desloca para a posição aparente, primeiro o eixo azimutal e posteriormente a elevação. Em caso do registro de radiação zero pelo piraliômetro em condições de céu aberto, um ajuste manual é necessário devido a um possível erro de posicionamento. Caso contrário, o seguidor inicia um estado de refinamento automático por perturbação e observação. No nosso caso, necessitou-se realizar um ajuste manual, primeiramente no eixo azimutal e em seguida no eixo de elevação.
Ajustadas as posições, os dados de radiância direta, difusa e global são registrados em um cartão SD e também exibidos no display da IHM. O ciclo de cálculo da posição solar aparente se repete a cada 2 minutos. Com o seguidor funcionando em modo automático, partimos para o traçador de curva. Abrimos o PVK 5.11, fazemos as alterações necessárias na seção de configurações gerais. Alteramos os coeficientes de temperatura, inserimos o nome do operador, alteramos a pasta de destino dos arquivos .txt gerados, partimos para a seção IVCurve Measurement, setamos uma taxa de escaneamento e um número de pontos, ambos para 1000, preenchemos um número serial, inserimos um comentário e começamos a medição. Selecionamos o modo Autoscale para a verificação da curva IV gerada, continuamos o processo de medição. Acessamos a pasta de destino, abrimos um arquivo .txt, verificamos um número razoável de pontos e por fim abrimos o arquivo de parâmetros. Aqui a gente abre um parênteses para destacar o trabalho que possibilitou a realização do experimento de aquisição da curva característica IV no formato em que foi apresentado. O seguidor solar de 2 eixos utilizado foi desenvolvido no Laboratório de Conversão de Energia, associado ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Sergipe, e é fruto de um trabalho de conclusão de curso de um discente do curso de Engenharia Mecânica, em parceria com o trabalho do discente já titulado mestre do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe, sob orientação ambos do professor Dr. Douglas Bressan Riffel, além do apoio dos membros do grupo de pesquisa do laboratório.